Colocar para gravar. Então, vamos lá. Bom dia, nossa aula de geografia do dia 12/11. Hoje nós vamos falar de uma coisa diferente, uma coisa interessante até. Não que as outras não sejam interessantes, mas essa, pelo menos, faz bem parte do nosso dia a dia e está com a gente todos os momentos. Então, por exemplo, pergunto eu para os senhores e para as senhoras. Vocês estão na casa de vocês. O que é que tem ao redor de vocês? Diz para mim. Onde você está agora? O que é que tem ao redor de você? Minha cama, minha escrivaninha, meu guarda-roupa. Então, ó, cama, escrivaninha, guarda-roupa. Tem uma parede também, né, Pedro? É. Tem uma luminária, provavelmente. Né? Na casa dos outros, vamos lá. Vamos, gente, um por vez, hein? Vai falar todo mundo junto que complica. O que é que tem na casa de vocês? Na mão de vocês, provavelmente pode ter um celular, certo? Ou um notebook, um computador. Né? Ou seja, nós temos várias coisas que nós utilizamos para o nosso dia a dia e isso é tão natural que a gente nem observa essas coisas. Elas foram construídas, elas foram feitas utilizando recursos que estão na natureza. Recursos minerais que estão na natureza. Tem muita coisa de ferro, de alumínio, de latão, de cobre, aí na casa de vocês. Pegando a casa do Pedro, o local onde o Pedro está, na parede do quarto dele, com certeza tem ferro, tem areia, tem cimento, tem tijolos. Na iluminação, eu tenho fios de cobre, eu tenho recursos utilizados de madeira, né, para os móveis que ele tem, suportes que possam ter na casa, no quarto dele, para uma escrivaninha, alguma coisa assim, são feitos de ferro. Ou seja, o homem utiliza os recursos naturais para o seu conforto. E isso vem de muito tempo. Isso não começa agora, não. Isso desde os primórdios da civilização. Então, vamos ver aqui, ó. Tem uma imagem aqui. Hoje a nossa aula vai ser falar sobre as aplicações de alguns recursos minerais, tá? Então, aqui, ó. Tá todo mundo vendo esse slide? Sim. Sim. Só deixa eu só tirar aí, ficar só com o som. Senão depois na gravação não fica legal. Então, vamos lá. Tá todo mundo vendo, né? Então, aqui, ó. A utilização dos recursos minerais do homem primitivo até os dias atuais. Ou seja, o homem primitivo já fazia uso desses recursos, né, não metálicos, né, porque ele utilizava areia, né, rocha, e nós temos recursos minerais não metálicos e metálicos, as próprias pinturas rupestres feitas nas paredes. Os homens usavam os recursos que o homem primitivo, ele utilizava os recursos naturais que ele tinha à mão, para deixar essas pinturas nas paredes, né? Aqui tem uma da Chapada Diamantina, que fica lá na Bahia, que fala do dia a dia, né? O homem... a gente tem muitas pinturas rupestres do dia a dia das pessoas, né? O que as pessoas estavam vendo naquele momento.
E muitos desses recursos são utilizados para o nosso bem-estar. E hoje nós temos tecnologia para irmos buscar petróleo, que é um recurso também mineral, a mais de 1 quilômetro, 2 quilômetros de profundidade. O Brasil, inclusive, tem até tá na vanguarda disso, né? Desse tipo de exploração marinha. A gente pode não perceber, mas os recursos não metálicos, né? Ou seja, que não é metal, a gente tira das rochas industriais, né? A gente consegue utilizá-los para a construção civil, quando a gente utiliza para areia, utiliza recursos minerais para o granito de fachada de prédios, ou seja, está sempre no nosso dia a dia. Os recursos minerais metálicos, que é o que a gente vai explorar mais no dia de hoje, que são recursos que a gente vai explorar para obter algum metal, né, que tem algum metal na sua constituição. Então, por exemplo, que eu até errei aqui na digitação, é ouro, prata, cobre, alumínio, ferro, níquel, que a gente vai transformá-los em materiais que serão utilizados para o nosso uso no dia a dia. A gente usa principalmente o ferro. Então tá aqui, ó. Recursos minerais no interior da nossa casa. Vou pegar aí no quarto de vocês, numa mesinha que eu tenha um computador em cima. Olha lá, eu tenho minérios como ferro, crômio, níquel, alumínio, titânio, carbono, quartzo, areia, ferro, estanho, alumínio, derivados de petróleo, calcário, gesso. Ou seja, eu tenho uma série, aqui eu tenho uma casa, né, tenho um interior de vários cômodos de uma casa, e a gente pode observar que em todos os lugares, sem exceção, eu estou utilizando algum recurso mineral. Sem exceção. Eu transformei algum recurso mineral para minha utilização. E posso usar também esses recursos minerais nas indústrias. Ou seja, a indústria de tinta, ela usa muito calcário, um dolomito, que é um material químico também, areia, sílica. Hoje, com energia fotovoltaica, se usa para construção, para produção das placas solares de energia fotovoltaica, ou para as pás, né, da energia eólica, utiliza-se silício, estanho, cobre, ferro, ou seja, eu vou transformando esses minérios em materiais para diversas utilizações. Até na boca da gente, né? Na indústria de próteses, né? Próteses aqui, próteses dentárias ou próteses também de perna, de braços, eu vou usar titânio, platina, argila, ou seja, a utilização desses recursos, a gente não conseguiria viver, né, sem a utilização, sem a aplicação desses recursos minerais. Eu tenho um problema desses recursos minerais, que é o quê? Que é a forma de extração deles, né? Então, ou seja, ele é indispensável ao homem, como a gente viu nesses exemplos que eu dei anteriormente, mas eu posso usar tanto o recurso mineral como o simples gesso, né, que vai revestir
o teto de uma casa, como o ferro utilizado na indústria siderúrgica. Para eu extrair esse recurso mineral, como é que eu faço? Eu faço uma prospecção do terreno primeiro, para saber o que é que tem nesse terreno, que tipo de material tem nesse terreno. Depois vou passar um vídeo para vocês que fala sobre a extração de minério de ferro. Como é que é feito isso daí? E toda extração tem que ser feita, tem que ser acompanhada de um plano de gestão ambiental. Por quê? Porque ela traz, ela degrada, ela ataca o meio ambiente. Qualquer jazida de exploração mineral controlada, ela já ataca o meio ambiente. Imagina a mineração descontrolada, o mal que ela pode trazer para o meio ambiente. Como é que eu vou fazer para extrair esses recursos minerais? Eu posso extraí-los a céu aberto ou exploração subterrânea. Vamos ver aqui 2 exemplos dele para a gente entender melhor isso daí. Então, tem aqui, ó, uma mina subterrânea de cobre, né, que é uma extração subterrânea. E a extração a céu aberto de mineração de carvão. Como de ferro também, que a gente vai ver daqui a pouco, também é a céu aberto, ou seja, eu uso maquinário para extrair esse minério antes de mandar ele para a usina, que vai transformar ele no ferro como a gente conhece. Degradação do meio ambiente, né? Os problemas que ela faz, que ela provoca quando eu vou extrair esses minérios, que é o desmatamento. Eu tenho uma grande poluição hídrica, ou seja, eu uso muita água, e a água que eu uso, eu vou jogar depois em rios, essa água com elementos químicos que podem matar, matar o rio, inclusive. Poluição sonora, né? Porque para eu extrair esse material, eu vou provocar uma grande poluição sonora, o barulho que essas máquinas fazem é muito grande. Eu vou alterar o relevo, que imagine para extrair ferro, o ferro, eu tenho que ir cavando para extrair o ferro. Então, eu abro enormes crateras. E se eu abro enormes crateras, eu vou provocar erosão no solo e degradação e poluição desse solo também. E dependendo de onde eu estou extraindo, eu vou remover as pessoas do seu local de moradia para avançar com a extração desse minério. Isso no Brasil já aconteceu muito, principalmente lá em Carajás. Então, nós temos aqui uma imagem do desmatamento causado pela mineração de ouro na Amazônia. A Amazônia é o local onde nós temos muitos minérios, nós temos muitos recursos na Amazônia, e que, se não forem extraídos de forma organizada, a gente vai ocasionar a degradação total desse bioma brasileiro. Aqui eu tenho desmatamento causado pela mineração, que vai me depois causar, vai me provocar problemas de erosão de solo. Ou seja, a gente vê no meio da floresta alguns buracos, né? Que é onde eu estou extraindo algum minério. Volto a dizer, se for uma extração com uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, que vai recuperar outras áreas, isso é uma coisa. Agora, eu ter exploração, isso nós temos muito na Amazônia, feito por mineradores particulares, isso já é crime. Aqui a poluição hídrica, né, causada em área de mineração.
a liberação, na mineração, eu uso muito mercúrio, e eu vou liberar esse mercúrio no rio. Além de eu atingir os animais, eu vou atingir, inclusive, a população, que vai comer esse peixe e vai estar inserindo o mercúrio que esse animal absorveu. A poluição sonora causada pela mineração, ou seja, com a explosão de dinamite, né? Imagina que você está no meio da floresta amazônica e o local onde você tem exploração de minério, você tem explosão, a mineração de cobre, por exemplo, você tem que explodir rochas, né? Então você provoca uma poluição sonora muito grande. E a abertura, né, dessas crateras causadas em áreas de mineração. Ou seja, ela altera totalmente o relevo do local. Ela retira a cobertura vegetal e vai causar grandes erosões. Então, você imagina, vamos pegar aqui a Companhia Vale do Rio Doce, que explora minério de ferro aqui em Minas Gerais também, que provocou aquela tragédia em Brumadinho. Lá que tem todo um controle, já teve grandes problemas, né, de estourar uma barragem, e a gente sabe os prejuízos que isso causou em toda uma região. Imagina naquelas onde a mineração, quando descobriram ouro, por exemplo, em Carajás, no Pará, em Serra Pelada, que hoje é um local que você não tem mais ouro no local praticamente, e está totalmente devastado. Por quê? Porque lá você teve uma mineração não controlada, né? Você teve pessoas que foram para lá em busca do sonho do Eldorado, né? Do sonho do ouro, e degradaram completamente o meio ambiente lá. Aqui tem outras fotos, né, da degradação do solo pertinente à mineração, ou seja, a gente pode ver até as condições de trabalho das pessoas, né, são condições de trabalho bem ruins. Vamos ver agora isso daí que a gente acabou de ver aqui no slide. Eu quero mostrar para vocês 2 videozinhos de 5 minutinhos cada um, que mostram uma das nossas principais jazidas de ferro aqui no Brasil e como é que é a exploração dela. Deixa eu só... Pela grandiosidade dos rios e pela diversidade de plantas e animais. Mas existe uma outra riqueza pouco divulgada. São as reservas minerais, jazidas preciosas que tornaram o estado do Pará um novo Eldorado brasileiro. Esse é o tema da série de reportagens do Jornal da Record, Carajás, o ferro que vale ouro. Numa região esquecida do Pará, o maior garimpo do mundo, Serra Pelada e suas toneladas de ouro atraíram multidões de aventureiros. A comparação com um formigueiro não é exagerada. A corrida do ouro terminou nos anos 90, enriqueceu alguns, frustrou milhares. A maior mina de ferro do mundo também está no Pará, na mesma região. Carajás fica no sul do estado, perto do rio Araguaia e próxima ao Maranhão e a Tocantins. A diferença é que na corrida do ferro não são os homens que se movem.
A riqueza de Carajás precisa de muitos zeros para ser medida. 20 bilhões de toneladas de minério ainda vão sair daqui. É ferro para mais de um século. As reservas são grandiosas, mas quando se entra na área de mineração, há um personagem maior do que qualquer outro. Parece uma fábrica ou uma oficina, mas a gente está debaixo de um caminhão. Dá até medo de ficar aqui perto dele, é gigantesco. Olha a barra de direção e logo ao lado um dos amortecedores com 2 metros. E o pneu então? São 3,5 toneladas de borracha e o dobro da minha altura. Esse caminhão fora de estrada, como eles chamam aqui, tem capacidade para transportar 250 toneladas de minério de ferro. Um veículo bruto, comandado por mãos femininas. A mesma naturalidade para subir a escada e as montanhas de Carajás. Ádila treinou bastante até ser escolhida. Mesmo assim, o início não foi fácil. Primeira vez eu senti medo de não dar conta. Hoje ela brinca com o volante, passa por cima da nossa câmera, sem susto. O trânsito dos supercaminhões é intenso. Eles recebem o material recolhido por essas máquinas devoradoras de terra. As escavadeiras cortam, desmontam, redesenham o solo que um dia já esteve coberto pela floresta amazônica. E nessa terra de gigantes, o tamanho é sempre relativo. Se o homem quase desaparece diante da escavadeira, é a máquina que some diante das montanhas de minério, que também ficam minúsculas, perdidas na mata. Eles estão carregados de minério de ferro. Estão trazendo minério ainda em estado bruto. Olha o barulho. Para a primeira fase de britagem, é quando se separa o minério das impurezas. Vai ser feito agora aqui. A terra vem misturada. O material escuro é o minério, riqueza que vai ser separada da parte vermelha. Essa não tem valor comercial. O processo de seleção é nessas máquinas. A usina se estende por vários quilômetros. Uma cidade de ferro. Força, velocidade, barulho e poeira roubam o sossego da floresta. O minério ainda é lavado. Depois segue por longas esteiras até os pátios de armazenagem. O serviço bruto ser bem feito lá fora, é preciso um trabalho de inteligência aqui dentro. Nós vamos conhecer agora a central de operações da mina de Carajás. Parece a UTI de um hospital. A gente só pode entrar com proteção nos pés. E há uma preocupação grande com a segurança. Daqui, os técnicos comandam mais de 100 caminhões, 35 escavadeiras. Tudo tem que ser muito bem coordenado para se produzir 300 mil toneladas de minério de ferro todos os dias. Atenção, 81. O motorista não decide se ele vai descarregar aqui ou ali o minério de ferro. Não, ele não decide. Tudo é programado conforme designado pelo sistema. E o sistema não permite parar. Noite, madrugada, não importa. A qualquer hora há um caminhão ou vários deles transportando o ferro que vale ouro. A jazida de Carajás foi descoberta em 1967, mas a extração só começou 20 anos depois, quando a Vale do Rio Doce ainda era estatal. Foi dinheiro público que garantiu a pesquisa, a construção das casas para os operários e os primeiros anos de produção. Um tempo heróico que enche de nostalgia os pioneiros de Carajás. Carajás é minha vida, eu tenho o máximo de satisfação de ter participado, de ter contribuído com esse projeto, né? A empresa é hoje a segunda mineradora do mundo, com negócios em 30 países. Mas o coração continua no Pará. Carajás, sem dúvida nenhuma, é a área mais importante, na medida que existem produções concretas, fortes, explorações potenciais bastante interessantes. Então, para a Vale, Carajás é essencial. Na reportagem de amanhã, a história de um desbravador. Nós localizamos o homem que descobriu o tesouro de Carajás. 40 anos depois, ele conta como as preciosas jazidas foram encontradas quase por acaso. Veja amanhã
aqui no Jornal da Record. Região de Carajás, no Pará, não sai apenas minério de ferro. Por lá há também minas de cobre e níquel, metais pouco conhecidos para muitos brasileiros. E o que é mais curioso é que temos contato com estes metais todos os dias. É o que você vai ver na reportagem especial de hoje. Moeda é níquel. Cabo de energia é cobre. Dois metais que há de sobra em Carajás. A exploração do cobre começou há 4 anos. A extração de cobre é muito mais complicada do que a de minério de ferro, porque aqui na região de Carajás o material está misturado ao granito. É preciso explodir a rocha com dinamite para encontrar veios como este aqui embaixo, onde a concentração de cobre é grande. Em apenas 2 anos, a mineradora cavou este buraco gigantesco, com mais de 100 metros de profundidade, 500 de largura. Parece um vulcão, mas foi construído pela mão do homem. Mais de 1 milhão de toneladas de cobre concentrado já foram retiradas aqui da Mina do Sossego, no sul do Pará. O dia inteiro quebrando pedra. José Antônio e sua equipe garimpam nas paredes de Carajás. Buscam os trechos onde há mais cobre. Dão o sinal verde para as escavadeiras e caminhões. Máquinas que arrancam toneladas de minério daqui. Mas sempre sobra um pedacinho para quem é apaixonado por essas rochas douradas. O principal minério nosso é esse aqui, é calcopirita, né? Ele chega a ter 34% de cobre. Então é o principal minério da Mina do Sossego. Tá? Você trouxe para casa um pedaço? É, um pedacinho do sossego que está aqui. Posso ver? Pode. Ele brilha, né? É. Parece que foi pintado. Mas encontrar o metal assim, puro, é coisa rara. Na Mina do Sossego, cada pedaço de rocha tem em média apenas 1% de cobre. Por isso o material precisa ser tratado. A rocha é triturada. Essas máquinas gigantescas consomem mais energia do que Paraupebas, a maior cidade da região, com 120 mil habitantes. Só esse moinho, que roda sem parar, tem o tamanho de um prédio de 4 andares. Em pedaços bem menores, a rocha segue para esses tanques. Reagentes químicos separam o cobre dos outros minérios. As bolhas significam que o cobre está ficando mais concentrado. Até que surge o produto final, pronto para ser vendido lá fora. A exportação gera dólares, que geram mais investimentos. Ao lado da Mina do Sossego, começa a surgir uma nova usina. Vai transformar o concentrado de cobre num produto mais sofisticado. Placa de cobre que tem mais valor agregado. A ideia é exportar a placa e não concentrar. Sim, essa planta é de alta tecnologia e nós vamos implantar pela primeira vez aqui na Mina do Sossego. É como se o dono de uma boiada, em vez de vender o couro, passasse a mandar sapatos para o exterior. Na mesma região do Pará, um outro tesouro debaixo da terra. O Jornal da Record visitou um dos maiores projetos de mineração do mundo. 658 milhões de dólares foram investidos aqui só em 2007. A mina de Onça Puma vai produzir a partir do ano que vem níquel, um metal cobiçado. A tendência é que se mantenha o preço alto do níquel pelos próximos anos, então este é um dos melhores momentos que o níquel já teve no mercado e é estratégico que a gente aproveite esse momento. O níquel é estratégico porque está nas indústrias pesadas que fazem navios, aviões e também no dia a dia das pessoas, nas moedas que mostramos no início da reportagem, nas baterias de celular
e alimenta também fábricas de talheres e panelas. Níquel, cobre, ferro, manganês. A diversidade de produtos transformou a maior mineradora do Brasil numa multinacional. A Vale emprega 136 mil pessoas pelo mundo. Só no Brasil, são 112 mil postos de trabalho. Operadores de máquinas, engenheiros, geólogos e também há os jardineiros da floresta. Tropa que tem a tarefa de minimizar os estragos da mineração. Aqui eles recompõem uma área de onde se tirou o minério de ferro. Terra cansada, carente de adubo e atenção. Por ser um solo já minerado, a gente fala que é um paciente em fase terminal. É um solo quase morto. Um solo quase morto. Então essas espécies que a gente coloca, mais o adubo, elas são responsáveis por reconstruir o solo. Reconstruir, sim. Recuperar, não. A floresta nunca voltará a ser a mesma. A empresa que explora Carajás se defende. Diz que a mineração só interfere em 3% da área. Mas as imagens mostram. A modificação no relevo em muitos pontos foi profunda. Pedaços inteiros da Amazônia foram levados para a Ásia. É o solo do Brasil ajudando a industrializar a China. E existem outras cicatrizes. A riqueza não chegou a todos. Sem terra, sem água, sem saúde nem emprego. Os primos pobres de Carajás estão na reportagem de amanhã, aqui no Jornal da Record. Então, pessoal, só vou apresentar. Essa série de reportagens tem uns 6, 7 capítulos, mas eu preferi só ficar nesses dois que mostram o começo, né, dessa exploração e os minérios que a gente tira. O que é que vocês acharam disso daí, gente? Vocês têm ideia do que... de como era feito isso daí? Eu não. Jaque, desculpa, você pode repetir, por favor? Eu falei que eu não tinha ideia de como que era feito isso aí. Vocês viram vocês estão com o celular na mão, né? A bateria do seu celular, de onde ela vem, ou seja, todo o processo, né, de você produzir, você tirar esse elemento da natureza até chegar à bateria do celular, ou seja, o longo caminho, né, as coisas para nós são tão naturais, né, de a gente utilizar. Todo dia de manhã eu ligo meu celular, no final do dia eu coloco ele para carregar, mas nem passa pela cabeça da gente, a gente nem se dá conta, na realidade, de todo o trabalho que envolve isso daí. Então, o importante para mim é vocês observarem os campos de atuação para vocês no futuro. Acho que esse é o nosso papel aqui na geografia, mostrar o que é possível se trabalhar no futuro. Então, você tem uma empresa do tamanho da Vale do Rio Doce, que é a maior estatal brasileira, né? Depois da Petrobras, é uma das maiores estatais brasileiras. Já foi uma das maiores estatais brasileiras, a Vale do Rio Doce. Vocês devem já ter visto com a Vanessa, ela é criada no governo do Getúlio Vargas, na década de 30, 40, que é quando ele cria a Vale do Rio Doce, né, junto com a Petrobras um pouco mais para frente, quase na mesma época. Ela foi privatizada no governo do Fernando Henrique Cardoso e hoje é uma das maiores empresas do mundo em questão de mineração. Independentemente do que aconteceu lá em Brumadinho, né, a Vale do Rio Doce é uma empresa muito séria. Ela
por ser a maior mineradora do país, ela exporta minério para o mundo inteiro. A gente exporta minério para o mundo inteiro. Como falou na reportagem, né? A maioria dos prédios chineses que estão lá erguidos, uma boa parte deles tem minério saindo aqui do Brasil. E agora, os investimentos da Vale no país, né, são muito grandes. Então, é de se pensar. Então, vocês que daqui a 3, 4 anos estão entrando no mercado de trabalho, um pouco mais que isso, depois comece a pensar, né, nesses cursos, né, quem gosta, né, de geologia, uma área bem legal para se investir, uma área bem diferente do seu contato direto com a natureza. Beleza, gente? Dúvida, pessoal? Eu não tenho. Perguntas? Também não. Parar de gravar aqui. Eu vou fazer a chamada de vocês, então.